Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com o jornalista Ariel Palacios. Ele é correspondente da Globo News em Buenos Aires desde 1996. Tem colaborações publicadas também na Sport TV, Revista Época, Estadão, Rádio CBN, Rádio Eldorado. E há vários anos eu sou muito fã do seu trabalho como ponte cultural entre o Brasil e a Argentina, Ariel. Seja muitíssimo bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui no La Mezcla. Muito obrigado, Miriam, que coincidentemente é Chara da minha esposa. Muito obrigado pelo convite. Em muitas entrevistas suas que eu li para me preparar para essa entrevista, você conta que tem pais argentinos, nasceu em Buenos Aires e foi criado no Brasil, é isso? Exatamente. Meus pais migraram para o Brasil nos anos 60, na época do chamado, denominado Milagre Brasileiro. Meu pai era engenheiro elétrico, minha mãe era economista, e aí mudaram para o Brasil. Depois a minha mãe ficou grávida. Como a minha mãe vem de uma dinastia, digamos assim, de obstetras, decidiu dar à luz em Buenos Aires, e aí voltou para Buenos Aires para dar à luz, porque a minha bisavó, que até tempos atrás eu achava que era minha tia-avó, mas aí houve umas revelações e segredos familiares, eu fiquei sabendo que minha tia-avó, na realidade, era minha bisavó. Em 1922 foi da primeira turma de obstetras da América Latina, o que me dá muito orgulho. Era uma feminista, antes que isso fosse algo frequente, e inclusive quando transmito na Globo News, atrás de mim, na estante, há várias coisas, e ali está um dos espéculos que ela utilizava. E aí sim, mas em resumo, voltou rapidamente depois para o Brasil e me criei em Londrina, basicamente. Morei também em São Paulo, morei em Governador Valadares, e depois meus pais mudaram para Curitiba. Basicamente a vida foi ali no Paraná mesmo. Aham. E eu li também que você queria ser arqueólogo, depois queria ser diplomata, você estudou Direito, estudou jornalismo, fez o Master de Jornalismo do El País, e em uma dessas entrevistas que eu li, sendo tantas coisas, querendo ser tantas coisas, no final você terminou sendo um explicador. Como é ser um explicador? Boa pergunta. Eu acho que o que temos que voltar atrás na parte da arqueologia, né? Porque quando eu era criança, meu avô me deu de presente um livro de arqueologia. Eu tinha 7 anos, mais ou menos, me deu um livro de arqueologia, fiquei fascinado. Aí eu comecei a falar que queria ser historiador, arqueólogo. Diziam, não, mas aqui em Brasil não tem muito campo para arqueologia. Eles pensavam como arqueologia, como Europa, Egito, não é? Ou eles falavam, aqui o que a gente tem na América Latina são os incas no Peru, são os aztecas, os maias no México, mas não... Eu estava fascinado com isso. Eles falaram, aqui não vai ter chance de você viver disso como uma profissão. Aí eu pensei, falei, bom, eu tinha 7, 8 anos. Aí eu pensei, bom, a saída vai ser, então, ser historiador, que era outra coisa que eu era fascinado. Aí passaram uns anos, meus pais falaram, mas você vai fazer o quê como historiador? Isso pensei nos anos 70, anos 80, início dos anos 80. Aí fui desistindo, depois queria ser diplomata e acabei fazendo, finalmente, jornalismo. O jornalismo é mais ou menos uma espécie de... Foi por acaso que eu fui parar no jornalismo, porque eu pensei, eu gosto de história, no jornalismo tem história. Eu sou cosmopolita, eu gosto de estar em vários países, eu gosto dessas pontes interculturais, até por ser filho de imigrantes, não é? E de ter morado em tantos lugares quando era criança, e no norte do Paraná, em Londrina, naquela época, nos anos 70, início dos anos 80, a gente convivia com muitas famílias imigrantes, porque os meus colegas eram filhos de mineiros, filhos de paulistas, filhos de gaúchos, né? Filhos de netos
filhos de imigrantes italianos. Então você tinha um caldeirão cultural muito interessante em Londrina naquela época. Londrina era uma cidade nova, né? Então eu achava muito interessante isso. E como não, talvez eu teria feito relações internacionais se tivesse existido naquela época em Londrina, mas não havia, e acabei fazendo, ou teria feito talvez um curso de turismo, não havia, acabei fazendo jornalismo. E os meus amigos, anos atrás, diziam para mim, brincando, que no fim das contas eu acabei completando, de certa forma, aqueles sonhos da infância e da pré-adolescência, arqueólogo e historiador, porque como historiador, como jornalista, a gente faz a história diariamente. Inclusive, muitos historiadores atualmente recorrem a hemerotecas, né, em todo o mundo para ver o que escreviam os jornalistas há 80, 90 ou 60 ou 50 anos. Mas vai ser um problema agora com as redes sociais e com os sites, né? Porque nem tudo vai permanecer. Muitos sites fecharam. Quer dizer, tem muita notícia que não está no papel, não está eletronicamente, não está em lugar nenhum. Mas as hemerotecas, só para quem não sabe, são aquelas bibliotecas, entre aspas, feitas cuja commodity são os recortes de jornais ou revistas completas, né? E então no futuro os historiadores tomarão como referência, entre várias outras coisas, documentos, tudo isso, tomarão os elementos publicados pela mídia, não é? Para recuperar a história. Então, de certa forma, e agora acabo de me perder aqui no meu raciocínio, mas então, como jornalista, estamos escrevendo a história cotidiana. E eles falam, isso por um lado, esses meus amigos meus dizem, e como arqueólogo, você tem um quê de arqueólogo também, porque você lida com dinossauros da política permanentemente. Então você está completando os teus sonhos de criança. Então, como jornalistas, a gente faz isso, né? E explicar é a nossa função principal, relatar e explicar, né? E, inclusive, sobre a América Latina, temos que explicar e relatar muita coisa. Porque, por exemplo, durante décadas, gente no Brasil, desde criança, está acostumada a ver séries americanas, filmes americanos, eventualmente alguma coisa europeia. Então, a gente tem muita informação pela via de entretenimento sobre como funciona os Estados Unidos. Todo mundo sabe, todo mundo que se interessa por notícias, ou vagamente mesmo, sabe que nos Estados Unidos tem o Partido Republicano, sabe que tem o Partido Democrata, talvez eu não lembre o nome dos presidentes, mas sabe o básico, sabe até como funciona um júri nos Estados Unidos. Talvez a gente nem saiba como funciona um julgamento dentro do Brasil, se bem que nos últimos anos, sim. Né? Nos últimos anos, uma overdose, né, de informação de termos jurídicos, né? Mas, de forma geral, a gente está muito mais por dentro de coisas dos Estados Unidos, da cultura americana, do que da cultura e da sociedade latino-americana, e menos ainda da política. Então, um jornalista que fala sobre os Estados Unidos já vai direto dizendo o Partido Republicano falou tal coisa, o Partido Democrata falou tal coisa, e não é necessário entrar muito no detalhe de como é o Partido Democrata ou como é o Partido Republicano. Quando eu tenho que explicar como é que é o Partido Colorado, um partido de direita, neoliberal, mas ao mesmo tempo um partido que mantém as estatais paraguaias, aí a pessoa tem um curto-circuito, né? Ou que o Partido Peronista é centro, esquerda e direita, tudo ao mesmo tempo, não setores diferenciados, tudo ao mesmo tempo. Um presidente pode ter. Não é que aquele setor é de esquerda, aquele de centro, aquele de direita. Não. Um presidente peronista, como já aconteceu pilhas de vezes na história, pode assinar um decreto neoliberal na hora do almoço e na hora do cafezinho assina um decreto intervencionista estatal. Então, a política latino-americana é complexa e é preciso explicar, dedicar mais tempo para explicar isso. Então, a função de um jornalista falando sobre a região requer muito mais explicação do que sobre outros lugares com os quais a gente está acostumado. Se bem que há uma mudança nas coisas, eu diria desde o final dos anos 90, porque antigamente, enquanto que desde o começo do século XX, os grandes jornais brasileiros tinham correspondentes em Londres ou Paris, ou às vezes em Roma, eventualmente em Madrid, e em Washington ou em Nova York, os meios de comunicação brasileiros, durante décadas, não tinham pessoas permanentes na América Latina.
eram enviados especiais. Ah, tem a Guerra das Malvinas, manda alguém que tem a Guerra das Malvinas. Tem uma eleição, tem a volta da democracia na Argentina, a ditadura acabou, é o golpe do Pinochet em 73 no Chile, manda alguém. Né? Então, eram enviados especiais, que podiam ficar uns poucos dias, semanas ou meses. Ou até, o caso, às vezes, um ano, porque já teve gente que foi enviada como enviado especial para a Guerra das Malvinas, ficou já para o ano seguinte, para as eleições. Né? Mas, assim, era coisa de um ano e meio, no máximo, de semanas a um ano e pouco. Nos anos 90, com o Mercosul, a cobertura começou a aumentar muito, especialmente nas páginas de economia. Tem muita gente que dizia, mas eu não vejo notícias da América Latina nos jornais. Eu falei, olha, não é para ficar vendo só na parte de política internacional, vai na parte de economia. Muitas notícias estão saindo na economia, misturado com a política, porque a política e a economia na América Latina está tremendamente misturada. No Brasil, por incrível que pareça, da região praticamente não está misturada, política e economia. No resto da região está intrinsecamente mesclado. Né? Então, todos os dias eu conto alguma coisa na Globo News sobre a América Latina e meus colegas da Folha de São Paulo, no Globo também. Então, todo dia tem algum assunto. Evidentemente que Estados Unidos, China, Rússia, a invasão russa na Ucrânia, tudo isso acabam tendo mais espaço. Mas o espaço que tem a América hispana dentro da mídia brasileira é imenso perto do que era há 20, 30, há 30 anos. Há 30 anos. Então, há um espaço cada vez maior, até porque tem outro fator interessante. Os brasileiros começaram a viajar em grande escala para a Argentina. Isso não acontecia antigamente. Na primeira década deste século, no século XXI, eu lembro que havia um dado que indicava que mais ou menos 80% dos brasileiros que faziam sua primeira viagem para o exterior faziam essa primeira viagem para o exterior para a Argentina. Olha só que curioso. Por uma série de conveniências. É porque era mais barato aqui do lado. Segundo, porque era espanhol. Então, a pessoa, às vezes, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, tinha medo de outro idioma e ficava um pouco mais longe, não dava para ir para um fim de semana. Então, por uma série de circunstâncias, as pessoas começaram a vir para Buenos Aires. Os argentinos, na contramão, vão ao Brasil com colossal frequência desde o ano 78, 79. E aí, por que? Aí a pergunta talvez poderia ser, por que um ano tão específico? Porque, digamos, a visita constante do argentino médio ao Brasil se tornou constante a partir desses anos, por uma coisa que foi negativa para o país internamente, a ciranda financeira. Em 78 e 79, o então ministro da ditadura militar, Martínez de Oz, ele fez uma colossal ciranda financeira, de umas proporções que nunca houve nada parecido no Brasil. Mas no Brasil nunca houve nada parecido nem com as inflações argentinas, nem com as cirandas financeiras, nem com os confiscos bancários argentinos. Vou avisando antes que alguém diga, não, mas a inflação do Sarney, não. Então, em 78, 79, começou a ciranda financeira e os argentinos começaram a ir em massa para Miami, com domésticos, enfim, e ir de férias para o Brasil. E aí as pessoas gostaram do Brasil, porque até então só a elite argentina ia para o Brasil. A partir de 78, 79, a classe média argentina e a classe média baixa argentina começou a ir ao Brasil. Posto de carro, posto de avião, posto de ônibus. Né? Então, as pessoas pegaram o gosto, gostaram e se acostumaram. E há famílias que visitam o Brasil há 40 e poucos anos, todos os anos. Sim, às vezes o avô já morreu, mas os netos, os filhos e netos continuam indo. Muitas pessoas se aposentaram. A quantidade de argentinos casados com brasileiras é descomunal. Não tanto o contrário. Brasileiros com argentinas é muito menos, mas argentinos com brasileiras, sim. Então, houve um fluxo argentino para o Brasil imenso desde o final dos anos 70. E o fluxo brasileiro intenso só aconteceu nos últimos 18, 20 anos. Mas persiste. Então, eu penso no cemitério da Recoleta, que é turística, e aí eu vejo a quantidade de brasileiros também que estão ali circulando permanentemente. Eu penso nos meus amigos argentinos e todas as pessoas que eu conheci ao longo da Argentina inteira, de Ushuaia a La Quiaca, todo mundo já veio para o Brasil. Se não veio... Parênteses, perdão te interromper, Mira. Perdão te interromper, mas importantíssimo que você acaba de dizer, a palavra Ushuaia.
Ushuaia mesmo, não é Ushuaia, como tem um monte de gente que diz. Porque SH não é em inglês. Ushuaia é uma palavra que se usa na Argentina, não é em inglês, e é uma palavra de origem indígena, da tribo Xagan. Então, o H é mudo nesse caso. Então, muito bem. Sim, Por isso, sim, sim. atenção, não digam Ushuaia e não digam Mendonça. Mendoza, cidade de Mendoza. Exatamente. E aviso também, se algum argentino estiver ouvindo, não é Florianápolis, é Florianópolis. Porque tem muita gente que você vê com a camiseta escrito lembrança de Florianópolis, o cara diz, legal, tudo bem, como é que está? Fazendo esse sotaque de argentino quando tenta falar português brasileiro, não é? Florianápolis, eu adorei Florianápolis. O cara tá com a camiseta escrito Florianópolis. Mas enfim, são essas coisas que acontecem entre os dois países. E outra coisa, se algum argentino estiver ouvindo, não é escola do samba, é escola de samba. Perfeito. O pessoal geralmente diz escola do samba. Muito obrigada. Essas são coisas que realmente precisam ser ditas. E para os meus amigos argentinos tem o clássico, né? Eu sou argentino, estou viajando pelo Brasil. Brasil é o país mais grande do mundo. Mais grande do mundo. Isso é uma coisa engraçada. A ex-presidente Cristina Kirchner, atual vice-presidente, uma vez durante uma visita do então presidente, do então presidente, agora de novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acho que foi a última visita de Lula à Argentina no seu segundo mandato, foram assinar uma série de convênios, de acordos, e aí a Cristina Kirchner fez um discurso dizendo eu gosto desse estímulo do Brasil, essa coisa que o Brasil tem, essa filosofia do tudo bem, não é? Porque o Brasil, ela falou uma coisa assim, porque Brasil, como eles mesmos dizem, é o mais grande do mundo. Não é? E aí você diz, nossa, mãe, não adianta explicar para esse pessoal que não se diz o mais grande. E elas acham que nós brasileiros falamos que o Brasil é o mais grande do mundo, ou mesmo que fosse correto, o maior do mundo, como se fosse uma coisa assim que a gente tem essa coisa no Brasil de megalomaníaco. E não temos. Né? Mas eles acham que tem isso. Mas eles acham isso de uma forma positiva. Pelo menos isso. E o tudo bem, né? O que muitos argentinos dizem, tudo bem, tudo legal, fez parte também institucional, porque uma publicidade da AFIP, que seria equivalente à Receita Federal Brasileira, no qual um cara dizia, bom, passou a crise, agora a coisa está indo melhor, né? Aí o cara falando para os operários, um pequeno empresário argentino falando para os seus operários. Pero ahora, bueno, la crisis pasó, entonces ahora tudo bem, tudo legal, entonces agora, e aí o cara dizia que agora ia botar com carteira assinada, ou aqueles que ainda estão sem carteira assinada, tal. Mas ele dizia essa frase, então isso mostra muito bem a imagem que o argentino tem do Brasil, uma imagem positiva, estereotipada, mas ainda bem é positiva, não é? Dessa coisa que eles acham que nós brasileiros temos essa coisa sempre para frente. Bom, de novo, o slogan para frente Brasil, não é? Que eles repetem, assim como havia um personagem, um cômico aqui, que fazia de conta que era um cômico chamado Olmedo, me foge o primeiro nome dele. Olmedo foi um cômico dos anos 60, 70, 80, morreu acho que no início dos anos 90, ou finalzinho dos 80, um cômico muito popular, em que ele fazia vários personagens, e um dos personagens era como uma espécie de vidente, fingia que era vidente, e ele fingia que era brasileiro, mas não dava ênfase careta na nacionalidade. Porque na hora ele dava um toque indiano, um toque brasileiro, dependendo do cliente, né? E aí ele fazia as pessoas passar dentro do escritório dele e dizia adiante, para frente, né? E coisas assim, né? Então, existem esses estereótipos sobre o Brasil, mas pelo menos são estereótipos positivos, né? Os argentinos têm essa imagem da gente que a gente sempre é muito feliz, que é o país da felicidade, que existe essa imagem. E mesmo quando a gente diz, olha, mas a criminalidade, não existe cidade mais perigosa na América Latina do que Buenos Aires. Olha, caraca, a cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Buenos Aires, comparada com as cidades, as metrópoles da região, ainda, apesar que não é a mesma Buenos Aires de 20, 30 anos atrás, é uma cidade muito mais segura que essas outras metrópoles, né? Mas eles têm essa imagem que não. E eles têm uma imagem que, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, dos anos 50 e 60, e a gente explica, mas assim, muito.
E Pô, e ficou olha isso aqui, congelado. Não, e não há ficou isso maneira de congelado. você explicar. Não, a forma que o Rio não é mais isso dos anos 70. Sim, E sim. essa orla marítima chique que a gente vem contrasta de uma forma brutal com as comunidades das favelas que estão ali a 10, 15 quarteirões de distância. Né? Então, Sim. não há forma do E, pessoal aceitar isso. Eles têm essa imagem congelada, como você citou. Ariel, e eu quero aproveitar esse gancho aqui. Como todo mundo já sabe, o Brasil e a Argentina, como bons vizinhos, têm muita coisa em comum, como a gente estava dizendo, e também muitas diferenças, né? A gente tem aqui assunto para 30 episódios. Por mim, eu ficaria aqui o resto da Sim, minha sim, vida. sim. E o músico argentino-estadunidense Kevin Johansen escreveu uma música sobre os vizinhos Argentina e Uruguai, mas eu acho que ela se aplica bastante aqui ao Brasil. E a música diz mais ou menos assim, gente, ouvintes, vocês vão ter que me permitir, mas eu vou cantar aqui porque, por causa de direitos de autor, eu não consigo colocar a música. Então, a música diz mais ou menos Excelente assim. ideia. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos en nuestra misión. Parece. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. E aí ele vai contando toda a história da relação de vizinhos entre a Argentina e o Uruguai. Como eu disse, muitas Uhum. dessas coisas se aplicam aqui no Brasil. E eu queria comentar um pouco sobre a rivalidade entre brasileiros e argentinos. Na minha experiência, os argentinos amam o Brasil, amam a cultura brasileira, consomem a nossa música. As Uhum. agências de turismo, você anda por qualquer cidade Argentina, qualquer capital de província argentina ou em Buenos Aires mesmo, as agências de turismo sempre têm anúncios de pacote para várias partes do Brasil, sobretudo Florianópolis e Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, eu ouço sempre brasileiros falando que os argentinos são arrogantes, mal educados, e os brasileiros fazem qualquer coisa para torcer contra a Argentina em qualquer condição. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei nas Olimpíadas e eu assisti um jogo de rugby e que o Brasil perdeu de 31-0 da Argentina. Não é de 7-1, é de 31-0. Foi, assim, uma lavada. E os argentinos, claramente, têm uma tradição imensamente maior no rugby que a gente. E eu Sim, vi os sim. brasileiros xingando os argentinos no rugby. E eu falo, pelo amor de Deus, gente, tem um pouco de humildade. Os caras têm tradição. E na final da Copa, eu também estava trabalhando lá e eu vi muitos brasileiros no Maracanã torcendo pela Alemanha depois daquele vergonhoso 7-1 só para ser contra os argentinos. Da onde vem, Ariel, essa suposta rivalidade do Brasil e Argentina? Somos parceiros comerciais, somos vizinhos, temos uma história em muitos aspectos em comum. E por que, na sua opinião, essa rivalidade sai dos limites do estádio de futebol, às vezes? Eu acho que o futebol, infelizmente, ele não é exatamente um esporte, deveria ser, foi no passado remoto, 100 anos atrás, 2020, 2010, talvez comecinho dos anos 30, dos anos 30, quando ele virou. Não é, o futebol, infelizmente, não é majoritariamente, minoritariamente, sim, digamos, em poucos casos, sim, é um fator de união, de um fator internacionalista, mas na imensa maioria dos casos não. É um fator nacionalista, chauvinista, provinciano primitivo, não é, que faz com que aflorem as coisas mais brutais das pessoas dentro do âmbito esportivo. E tudo sempre com aquela desculpa clássica que acontece dentro do futebol brasileiro, também dentro do futebol argentino, de quando acontece uma violência, espancam alguém, xingam alguém, ofendem alguém ou matam alguém, sempre vem alguém com aquela desculpa esfarrapada de não, isso aqui foi fruto da paixão esportiva. Matam alguém, assassinam alguém no saguão da Biblioteca Nacional, é um crime. Assassinam alguém na porta do estádio, ai, puxa, não, o cara veio provocar a torcida rival. Sempre tem essas cambadas que vêm com esses argumentos neandertais. Não é? A coisa foi mudando
anos, mas falta mudar muito. Eu acho que, por exemplo, um excelente exemplo é ver uma pessoa como Lionel Messi, da seleção argentina, jogar, que antes jogava no Barcelona, com o Neymar, da seleção brasileira, e com o Soares, o Luis Soares da seleção uruguaia. Os três amigos que eles jogavam e faziam gols pelo Barcelona, o que demonstrava totalmente que jogadores de três países supostamente rivais no futebol podiam jogar juntos e ganhar jogos juntos, né? E lucrar. Isso também, evidentemente, juntos. Então, que coisa interessante, não é? Eu acho que é muito positivo, por exemplo, eu vou ir e vir nessa análise, muito positivo uma figura como Messi, que não é o clássico nacionalista provinciano, nem o que faz comentários racistas, que não é o Maradona. Maradona e, infelizmente, tenho que acabar com a aura de mito que muitas pessoas têm. Maradona sempre foi, morrer, fez declarações ao longo de sua vida, dentro e fora do estádio. Então tem aquelas coisas que, não, tá, Luiz esquentado ali naquela hora no gramado. Não, Maradona fazia esse tipo de comentários dentro e fora do gramado, qualquer hora. Comentários racistas, homofóbicos, misóginos e espancador de namoradas, de mulheres. Então, e apoiador de ditaduras de direita, tentam esquecer, e também apoiador de ditaduras de esquerda. E não foi em épocas diferentes. Quando Maradona, falei poucos anos antes de Maradona falecer, ele respaldava ditaduras como Nicolás Maduro na Venezuela e, ao mesmo tempo, era embaixador esportivo das ditaduras, das autocracias, das monarquias de direita mesmo, de direita religiosa do Golfo Pérsico, dos árabes, como o Catar, né? Então Maradona sempre jogou em várias pontas ao mesmo tempo nesse aspecto político, né? Messi é o cara que, e sempre paparicando políticos de plantão, pediu ao general Viola, que em 81 virou ditador, seguindo depois de Jorge Rafael Videla, foi o segundo ditador da ditadura argentina, pouco antes que Viola, já chefe do exército, ao ponto de virar ditador, foi pedir um favor para ele, não era a liberação de presos políticos ou de jogadores ou esportistas que estavam sendo presos ou torturados. Não, Maradona foi pedir a eximição aos 19 anos do serviço militar. E alguém vai dizer, 19 anos, Maradona era jovem, não sabia nada, morava num bairro simples. Que as coisas aconteciam de forma muito mais turbulenta. Então, e dizer que alguém pobre e por isso não sabe nada, que a pessoa está querendo dizer que uma pessoa pobre é politizada, não está informada, né? E dizer que Maradona tinha 19 anos e era muito jovem para ser politizado, bom, eu preciso contar para essas pessoas que boa parte dos desaparecidos políticos argentinos tinha de 14 a 19 anos. Estudantes secundaristas e estudantes universitários. Então, não é uma questão de idade você saber as coisas boas e ruins que estão acontecendo dentro, históricas ou tenebrosas ou cruéis ou singulares que estão acontecendo dentro do teu país. Então, o fato que uma figura como Messi, né, que não xinga, quando você vê que o cara está totalmente irritado, tal como ele xingou um jogador holandês, xinga o cara de bobo. Bobo em espanhol só um pouco mais duro que o bobo em português, mas continua sendo bobo. Não é um palavrão, não é sonoro. Antes de gravar, a gente estava falando aqui, só explicando para os ouvintes, estamos falando sobre palavrões. Né? Então, Messi é aquela figura que, que ele ajuda os outros a fazer gols. Ele faz gols e ajuda os outros a fazer gols. Ele não é estrelinha e quer fazer todo o sucesso sozinho. Né? O cara que sabe jogar em equipe, algo que tem que ser resgatado no futebol. Que existe no rugby, mas que no futebol isso estava meio esquecido. Não é? Que o cara tem amigos em vários países, que o cara ajuda o jogador do outro país a se levantar do chão, porque escorregou, caiu, se machucou. Né? E isso não era o caso do Maradona, né? E de muitos outros. Então, acho que é muito interessante essa troca de paradigmas neste momento para as novas gerações argentinas, ter o Messi como ídolo. E pelo fato do Messi não xingar o Brasil, ao contrário do que Maradona fazia, Maradona, toda aquela velharada, arcaica, natalínica, políticos, militares, mortos ou ainda ativos, com 80, 90 anos, pessoas dos anos 40, 50, 60, 70, início dos 80, que tinham todo aquele discurso, fosse um político ou fosse um civil qualquer, que tinham discursos anti-brasileiros, nacionalistas, isso daí foi passando, especialmente porque essas pessoas foram, como estamos falando antes, foram viajando no Brasil e foram conhecendo o Brasil, então foram abandonando os seus preconceitos em relação ao Brasil. A população que consome muita música brasileira, que adora os cafés da manhã dos hotéis brasileiros, outro mito, eles acham que a gente come
abacaxi, mamão, todas aquelas frutas, em todos os cafés da manhã, do operário ao rico brasileiro, eles acham que a gente come isso. Aí tem que explicar, não, é pão e manteiga muitas vezes, né? Então, mas essa coisa antiga dos nacionalismos europeus, latino-americanos, asiáticos, enfim, de todo o planeta, que era muito frequente meio século atrás, ainda existe nessas gerações que ainda estão vivas, mas essas gerações vão morrendo, então isso vai desaparecendo, né? Então acho que esse comportamento de medo ou de ódio em relação ao vizinho é mais daquelas gerações. Em alguns casos, pode ser que novas gerações tenham ainda esse contágio dessa coisa mais provinciana, já primitiva, mas isso vai desaparecer. E isso vai desaparecendo muito também porque o brasileiro está vindo muito para a Argentina. E na última Copa, embora, por exemplo, em 2014, muitos brasileiros torceram contra a Argentina a favor da Alemanha, depois da gente ter perdido para a Alemanha, né? Aquela coisa meio masoquista, mas, meio não, bota masoquismo nisso, né? Eu acho que agora, no ano passado, muitos brasileiros torceram a favor do Messi. Não da seleção argentina, talvez, mas torceram a favor do Messi. Porque o Messi é essa figura que eu estou falando. É o cara legal, é o cara para o qual você emprestaria o carro. Né? É o cara para o qual você diria, olha, a minha filha, você pode dar uma carona para minha filha, eu não posso levar. E o cara leva e deixa ela segura. Não é? Você não pensaria isso do Maradona, por exemplo. Não é? A história prova o contrário, né? Que não dava para confiar. Então, o que eu quero dizer essas coisas foram mudando, o mundo está mais cosmopolita, o mundo está mais globalizado, ainda bem, apesar de toda essa onda de extrema-direita, essa onda nacionária, fanaticamente religiosa, provinciana, primitiva mesmo, jurássica, brontossáurica, e há um setor que não tem mais isso. Então, acho que é um avanço descomunal o que aconteceu nos últimos anos. Né? E eu acho por isso importante o papel da imprensa também, de transmitir bem as coisas, e que a gente tem que dar todas as nuances da notícia, para que não fique com aquela ideia, a pessoa vê algo e diz, não, porque naquele país hispano-americano todo mundo é comunista. Tipo, as pessoas que dizem, Venezuela é comunista. Venezuela não é comunista. Primeiro porque comunismo, quando 100% da população trabalha para o Estado. Então, o porteiro, o médico, o advogado, o arqueólogo, o engenheiro, o físico, o dentista, todo mundo trabalha para o Estado. Isso é comunismo. Né? E na Venezuela, 60% das empresas são empresas particulares. Então, logo, não é comunismo. Então, e como no Brasil, como na Argentina, nunca houve governo comunista. Né? Na Argentina, sequer houve governo de esquerda. Mesmo aquela misturada toda que eu te falei. No poder, por exemplo, entre Kirchner e Cristina estiveram 12 anos, primeiro, e naquele período não aprovaram a legalização do aborto, apesar do período de muitas feministas não aprovaram. No Uruguai, a esquerda, sim, a liberdade, entre as outras coisas. Né? E isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, aqueles clichês políticos, o cara é neoliberal. Neoliberal, o presidente do país X, e nunca privatizou coisa alguma. Então, por isso, a cobertura sobre a América Latina, que é tão complexa, tem que ter todos os nuances. E eu gosto dos detalhes. Eu gosto dos nuances, que pode ser que seja mais complicado de entender, porque não é A contra B, não é vinho e água, mas é a realidade. A realidade é complexa. Sim. E tem uma fala frequente aqui no Brasil de que os argentinos são mais refinados, mais educados e mais politizados que os brasileiros. E também tem essa ideia racista, amplamente divulgada também na Argentina, inclusive pela fala detestável do presidente Alberto Fernandes, de que os argentinos descendem dos barcos e que os argentinos, por serem mais brancos, mais europeus, seriam, portanto, mais civilizados. O quanto de realidade você observa na Argentina existe nessa ideia de maior politização, educação e maior quantidade de população europeia, o que, claro, obviamente, não concede qualquer grau de civilidade a ninguém. Exatamente. Bom, primeiro, vamos com a politização. Eu acho que se fala muito mais sobre política na Argentina do que no Brasil. Isso não quer dizer que não seja uma população seja mais politizada. Não é? Os alemães eram muito cultos, nos anos 20 e 30, olha só que deu Adolf Hitler. Né? Então, isso não quer dizer que uma população culta,
discuta política seja mais politizada. Eu acho que na Argentina se fala muito sobre política, prazer nacional sobre política, as pessoas adoram falar sobre política, especialmente para discutir sobre política, mas eu não saberia dizer, é difícil medir um grau, qual que é mais politizado, porque o que sim a gente vê e aí vamos de novo para os clichês, a gente vê um volume descomunal de manifestações na Argentina, em comparação ao Brasil, e isso não acontece na mesma, digamos, não ao mesmo grau de manifestações numa grande cidade brasileira, como tem em Buenos Aires todos os dias. Isso vem desde os anos 90. Todos os dias tem uma manifestação. E quando tem manifestação grande aqui, para ser uma manifestação que as pessoas digam, essa é uma manifestação, tem que ter acima de 100 mil pessoas. Quando eu lembro de ter visto manifestações na Paulista, com que falam, tem 20 mil pessoas. 20 mil numa manifestação com São Paulo, não é representativo. Nenhum bando, nem esquerda nem direita. Né? Em Buenos Aires tem que ter mais de 100 mil. Tudo bem que Buenos Aires concentra metade da população da Argentina. Buenos Aires é grande Buenos Aires. Né? Então, as proporções também são diferentes. Quando a gente vê que em 2001, 2002, quando teve a grande crise econômica e social e política da Argentina, as pessoas gritavam nas ruas que se vajam todos, que todos vão embora, em referência a uma renovação 100% da classe política, isso foi naquele momento e não mudou nada. Não mudou nada. Porque continuam as mesmas pessoas do peronismo, dos não peronistas, todos continuam na política. E se não alguém não continua na política, é porque morreu. Simplesmente por isso. E que no lugar dessa pessoa está o sobrinho, o marido, a viúva, o neto. Tem alguém da família está no lugar daquela pessoa. Talvez o cara que era deputado em 2002, hoje não é deputado, mas ele é prefeito, ou é senador, ou é governador, ou é presidente Alberto Fernandes. Né? Então, essa coisa, o pessoal faz mais barulho sobre política, isso não necessariamente quer dizer que é mais politizado. Eu acho que essa poderia ser a diferença. Eu acho que sobre politizado é isso. Sobre o racismo, eu acho que a Argentina mudou muito. Não existe mais aquele racismo na proporção que existia nos anos 60, 70, 80. Eu acho que esse racismo, os argentinos tiveram um baque, uma mudança, uma troca de paradigmas colossal com a crise de 2001, 2002, inclusive cultural. O tango techno, que não é aceitado, isso aí não é tango, começou a ser aceitado em massa. O cinema argentino teve um novo boom, um revival que perdura ainda hoje. Houve uma série de mudanças. Era um país muito machista e essa sacudida que foi a crise, infelizmente foi por motivos negativos, mas pelo menos trouxe algum efeito positivo, vários efeitos negativos, mas alguns dos efeitos positivos dessa chacoalhada na sociedade e Buenos Aires passou a ser uma cidade gay-friendly. Né? Então, eu acho que mudou bastante, talvez ainda não caiu a ficha em muitas mentes no Brasil, e outras sim caiu a ficha, que o país havia mudado, que já não era mais aquele país de antigamente. A própria Igreja Católica, que tinha muita força nos anos 60 e 70, inclusive, mas que nunca mobilizou grandes peregrinações, ao contrário do Brasil. A Igreja Católica tinha muito poder na elite, a Igreja Católica dos anos 90 não acredita em nada, mesmo com o Papa argentino, que foi contra a legalização do aborto, contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, Francisco, cardeal daqui, Jorge Bergoglio, a sociedade argentina passou por cima dessas tentativas impeditivas da Igreja Católica. Então, é um fator que já não tem aquele poder que tinha antigamente. Uma série de mudanças na sociedade argentina. Os sindicatos não têm o poder que tinham antigamente. Existe muito poder em movimentos sociais que também fazem protestos, mas os sindicatos eram mais fortes antigamente. Continuam sendo fortes, mas não o poder que tinham antigamente. Né? Os partidos políticos também não têm o poder que tinham antigamente. A política argentina está muito mais fragmentada do que era antes. Não tão fragmentada quanto a brasileira, mas está muito mais fragmentada. Então, há uma série de coisas que mudaram de 2001, 2002 para cá. Mudaram bastante. Em relação ao racismo, acho que bem menos racismo do que... E quando o presidente Fernandes fez aquela frase absurda, dizendo que os argentinos estavam dos barcos, enquanto que os mexicanos, como é que era a frase? Os mexicanos vinham dos aztecas e os brasileiros vinham da selva, algum absurdo assim, foi majoritariamente criticado. Ninguém apareceu para defender o presidente Fernandes. O problema seria
tal como no Brasil, que alguém é contra os quilombolas, é misógino, empurra as mulheres em público, como o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e tem um monte de gente que vota. Eu me preocuparia mais por uma sociedade assim do que por uma sociedade como a Argentina, onde criticaram o sujeito que pronunciou essas frases, como foi o caso do presidente Fernandes. E entre esses europeus que desceram dos barcos, é notório alguns nazistas que também desceram desses barcos e claramente gente nada civilizada, e a Argentina acolheu esses nazistas no seu território e muitos deles ainda estão por aí. Como que isso aconteceu? Exato. E eles continuam podendo levar suas vidas tranquila e impunemente? Uma grande parte dos nazistas, e boa parte dos quais criminosos de guerra, tem um cara que é nazista, fez parte da SS, talvez não tenha estado envolvido diretamente em algum massacre, mas fazia parte disso. Mas aí você tem, além desses, tem uma proporção grande também de nazistas criminosos de guerra que vieram para a Argentina, recebidos de braços abertos pelo presidente Juan Domingo Perón e pela segunda mulher, que foi a Evita Perón, recebidos de braços abertos. Um casal que, para o Partido Comunista Argentino da época, era considerado um casal fascistônico. Né? Depois, com as mudanças da política, hoje em dia são como figuras, entre aspas, da esquerda. Quem recebe nazista não é de esquerda. Quem recebe nazista é fascistônico. Enfim. Mas receberam, se instalaram e viveram tranquilamente, muitos com o trabalho do Perón, e o governo Perón, continuaram durante a ditadura de 55, depois continuaram com os governos democráticos, dos anos 60, mas houve mais golpes e tal, e sempre estiveram ali, ou escondidos, ou nem tão escondidos, como o caso de Eric Pilke, que em Bariloche morava com o nome dele, nem trocou o nome. Temos o caso de Eichmann, que trocou o sobrenome para Clemens e tentou forjar uma identidade nova, né? Até que depois foi sequestrado, foi detido por um comando israelense e foi levado para Israel, onde foi julgado e enforcado. Mas essas pessoas foram morrendo, e hoje em dia tem que ser pessoas mais ou menos entre os 90 e, vamos ver, teria que ser se alguém em 43 entrou no exército no meio da guerra, digamos, teria que ter nascido em 23, hoje teria 99 anos de idade. Se existe alguém, já não são pessoas de nome público. Vários, no final dos anos 90 e na virada do século, foram encontrados, presos e extraditados. Foram extraditados para a Itália, para a França, para a Alemanha. Alguns foram presos, morreram aqui, mas a maioria morreu impune, infelizmente. E com que pretexto eles foram acolhidos na Argentina e como eles conseguiram passar impunes durante tanto tempo e com tantos governos? Pretexto. Nunca houve um pretexto oficial, porque tudo era feito na mutuca, tudo era feito de forma clandestina. Né? Houve alguns casos, alguns nazistas famosos, mas que haviam estado presentes em casos de massacres, como Kurt Tank, que era um desenhador, um designer de aviões, e Tank fez o primeiro jato, a Força Aérea Argentina, o primeiro jato da América Latina, um dos primeiros jatos, aviões a jato do mundo, um caça militar. O argumento do periodismo naquela época bom, esse cara aqui não é um criminoso de guerra, esse cara aqui é um técnico, sim, é verdade, mas, de forma geral, o governo Perón importou 2 ou 3 técnicos. As outras centenas eram criminosos de guerra, eram carniceiros, eram açougueiros mesmo. Não eram genocidas. Não é o caso dos Estados Unidos, que você diz, entraram vários genocidas nos Estados Unidos, mas a maioria era, por exemplo, cientistas. O cara que os russos iam pegar, os Estados Unidos iam pegar, acabaram pegando os 2 grupos, mas era o cara Von Braun que fez o foguete para levar o homem à Lua, por exemplo, ou coisas assim, químicos. Tal. Não, nesse caso não havia nem argumento. Os caras que estavam chegando aqui eram pessoas que haviam estado em massacres na Europa. Então, nenhum argumento. Até porque boa parte da classe dirigente argentina nunca sentiu necessidade de dar justificativas. Como também no Brasil.
Na Argentina é o caso mais grave. Existem outros países piores na região. Em muitos desses casos, governos populistas, na região, seja para a direita, populista, dizendo que o populismo existe em todos, essas pessoas apelam por lado emotivo, para a teoria da conspiração, por inimigo externo, inimigo interno, e nunca dão justificativa alguma sobre seus atos. E eles, porque eu vejo que aqui em Santa Catarina também ainda tem alguns nazistas e inclusive familiares mais jovens continuam seguindo essa ideologia asquerosa. Eu acho que nos últimos anos, especialmente no governo Bolsonaro, isso se incrementou no Brasil, da mesma forma há pouco tempo nos Estados Unidos, basicamente pelo uso de slogans ostensivamente nazistas. Quando você diz Brasil acima de tudo, a cópia, o plágio, nem sequer os caras se inspiraram, a cópia diretamente aí é preguiça total da cambada de botar algo como Brasil acima de tudo. E na Argentina... Não, na Argentina isso não aconteceu, ainda bem, porque houve uns pequeníssimos partidos nazistas nos anos 80 e 90 que praticamente sumiram, nunca chegaram a ter deputado ou vereador algum. Então, Ariel, você estava dizendo que na Argentina houve um partido nazista na década de 80 e 90, mas não foi para frente, né? Isso, dois partidos, inclusive, que brigavam entre eles. Dois partidos, um deles era o Partido Nova Ordem, e o outro não consigo lembrar. Eu escrevi muitas matérias sobre isso na época, final dos anos 90, virado do século, mas que nunca conseguiram decolar, ainda bem. E olha, isso depois da Argentina ter tido o maior partido nazista no continente, nos anos 30, que fizeram grandes comícios, 3 grandes comícios, 2 deles no Luna Park, um estádio fechado que está ali logo atrás do Centro Cultural CCK, no centro de Buenos Aires, com milhares de pessoas, isso nos anos 30, se não me engano, 37, 38, um deles depois do Anschluss, da anexação da mas nunca, décadas posteriores, nunca tiveram nenhuma espécie de influência, e nunca houve, ainda bem, nenhuma espécie de partido militar. Ou seja, a ditadura aqui tem uma péssima imagem, além de todas as violações aos direitos humanos, deram uma guerra, a Guerra das Malvinas, fizeram uma corrida armamentista contra o Chile, gastaram rios de dinheiro, e ainda por cima foram um desastre econômico, não fizeram nada de infraestrutura. Ou seja, a ditadura argentina não tem onde você pegar algum lado positivo. Além do fato de ser uma ditadura, os caras não têm como argumentar nada a favor. Então, com a volta da democracia, nunca houve na Argentina alguma espécie de partido político que evocasse o passado da ditadura. Seria contraproducente. O que acontece agora foi o surgimento de um deputado, de um grupo pequeno, da extrema-direita, mas não militarista, até porque você não tem como... O exército argentino é sucado. Você não pode... Os caras, mesmo que quisessem, não conseguiriam dar um golpe de Estado, porque eles não têm nem pólvora para disparar a bala do canhão e não tem nem gasolina para levar um tanque de guerra até a porta do quartel. Teriam que empurrar o tanque até a porta do quartel e daí disparar um arco e flecha, porque não tem condições físicas de dar um golpe de Estado. Então tem um grupo de um cara chamado Javier Milei, que é de extrema-direita, que elogia a ditadura militar, mas não faz isso na principal plataforma e tampouco prega a volta dos militares ao poder, até porque não teria como botar os militares no poder, ainda bem. Mas isso, nunca apareceu nada similar ao fenômeno de Bolsonaro. Até porque também tem outro fator. O peso religioso do Brasil não existe na mesma proporção na Argentina. Ariel, eu vou precisar te interromper. A gente está quase chegando no final aqui da nossa entrevista. E, para terminar, eu queria te pedir para deixar 2 recomendações culturais. E cultura no sentido bem amplo. Sites, filmes, livros, podcasts, músicas, o que quer que seja sobre o assunto da nossa conversa. Uma recomendação fácil para quem quiser dar uma esticadinha no assunto e outra mais aprofundada para quem quiser mergulhar de cabeça. Bom, então, já que estamos falando de ditadura militar, uma fácil é ver o filme 1985, com o Darín, filmaço de uma época muito interessante da Argentina.
quando os argentinos levaram ao banco dos réus a ditadura militar, algo que nunca havia acontecido no mundo. Por quê? Porque o Tribunal de Nuremberg, que condenou os nazistas, foi feito pelos aliados, que era um exército vitorioso, estrangeiro. Não era, aqui na Argentina, não foi um exército vitorioso. Aqui foram civis que botaram os caras no banco dos réus. Então, isso que é muito interessante. Então, esse é essa dica mais fácil, ver um filme. A dica mais aprofundada é ver a biografia, ainda sobre ditadura, do Videla, primeiro ditador, de 76 a 81, porque aí vieram os outros, até 83, da Maria Seoane e do Vicente Muleiro, El Dictador. Uma ótima biografia, mas uma biografia melhor ainda sobre uma figura sinistrésima e complexa psicologicamente, uma muito bem escrita, uma biografia muito saborosa, de uma figura altamente cruel, o Almirante Cero. Almirante Cero é a biografia do almirante Emílio Massera e foi escrita pelo Cláudio Uriarte. Livraço, muito bom. E ainda sobre outra figura, pré-ditadura militar, do governo peronista, do cara que teria sido o equivalente ao Olavo de Carvalho, do Perón, porque o Perón tinha o seu astrólogo, o seu mordomo, que era astrólogo e que foi a eminência do seu governo, que criou um grupo paramilitar de direita que aniquilou 900 pessoas, opositores políticos, antes da ditadura. Depois, quando veio a ditadura, pegou essa turma e a usou esses profissionais do terror a seu favor, que é o López Rega. López Rega é uma figura que ainda merece uma boa, detalhada biografia, mas existe uma biografia que é bastante boa do Marcelo Larraqui. E, aliás, aí vamos para o lado light de novo, no Brasil ele inspirou a figura do López Rega, esse pilantra, esse picareta que dizia que era astrólogo, e que quando o Perón morreu, foi lá puxar o corpo dele pelas canelas, tentando ressuscitar o Perón, dizendo: acorda, faraó, acorda. Ele expulsou os médicos ali da sala, que estavam tentando reavivar o Perón. E aí ele, depois de meia hora, dizendo: não consigo me concentrar e tal, ele botava a Isabelita Perón, a última mulher do Perón, em cima do caixão de Evita, para ver se conseguia passar os eflúvios espirituais do carisma de Evita. Uma loucura total. Quando a gente pensa em algo delirante, sempre tem algo pior. Então, eu diria que Jeanette Claire, quando escreveu O Astro, em 78, se baseou nessa figura que era o López Rega. Baseou parcialmente a imagem ali, a ideia do personagem do principal, Quintanilha. Quintanilha era o sobrenome do personagem do picareta que protagonizava O Astro, que era o Francisco Cuoco, junto com a Dina Sfar. Então, aí vai o lado live do negócio. Ok. As dicas estão anotadas aqui e os nossos ouvintes vão poder encontrá-las na descrição do episódio. E, Ariel, quem quiser te encontrar aí nas internets da vida, quem quiser conversar com você, como pode fazer? Bom, uma forma é o Twitter, onde estou mais tempo, que é o @arielpalacios, ou no Instagram, que não, eu gosto muito do Instagram, estou usando cada vez mais no Instagram, mas eu percebo que o diálogo no Instagram não é tão fluido como o diálogo no Twitter, que é o Palácios Ariel, é o contrário. Tá ótimo. No Instagram e no Twitter, Ariel Palácios. No Facebook, não me busquem, porque no Facebook eu só entro lá uma vez a cada 6 meses, porque acho que aquilo é a coisa, é o Jurassic Park. Tá ótimo, Ariel. Foi um prazer gigantesco falar contigo. Repito, eu sou muito fã do seu trabalho. Continue fazendo, porque esse trabalho de explicador isso é uma ponte cultural em forma de pessoa. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. A gente não conseguiu cumprir toda a pauta, como eu já tinha imaginado. Então, você está convidado a voltar para a gente falar de outros temas, aprofundar um pouquinho sobre o que é o peronismo, a Guerra das Malvinas. Já aproveito muito rapidamente, só para que muitas pessoas me perguntam para quem que eu torço.
talvez ou eu digo nenhum dos dois, porque eu sou brasileiro, não torço para times argentinos, torço por Londrina Esporte Clube, porque sou de Londrina, brasileiro, logo torço por Londrina Esporte Clube. Então, e outra coisa, na Argentina, mesmo que fosse torcer por alguém, existe mais time do que o River Boca, né? Então, quer dizer, mais uma coisa, o clichê. Então, não, clichê não é comigo. Muito obrigado, Miriam. Muitíssimo obrigada, Ariel. Você está convidado para voltar aqui uma próxima vez. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.